uma vez, graças a Deus, amém? Amém. Bom, e nós estamos aqui na casa do Senhor, onde nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus. Hoje eu recebi uma mensagem, de um pastor amigo meu daqui do Guarujá, falando do outro pastor lá no sul, que fez uma cirurgia no coração, Nosso pastor Júnior, maestro, músico, uma grande obra que fez aqui no Guarujá, sabe? Muito, muito legal. E depois ele foi para o sul, Capão das Canoas. Quem já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Eu só ouvi falar, nem sabia que isso tinha. Capão das Canoas. Ele foi para lá, ele também estava com uma obra maravilhosa lá. Eu não sei o que houve, que deu problema no coração, teve que operar o coração, mas já saiu da UTI, tá no quarto. E em breve ele mesmo falando na filmagem que vai estar já de alta para ir para casa, Eu creio que o irmão Júnior queria estar louvando e adorando a Deus na igreja, mas não tem oportunidade. E nós temos, e muitos têm, e não vêm, Isso é muito triste, irmãos, muito triste. As pessoas que acham que servem a Deus do jeito deles. Do meu jeito eu não consigo servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus do jeito que a palavra diz que eu tenho que servir. Por isso que tem a Bíblia, para a gente seguir a Bíblia e servir a Deus. Se não fosse do meu jeito, não teria a Bíblia, nem Deus tinha mandado o seu filho, para morrer, sacrificar ali na cruz, porque nós não vamos fazer o que ele está ordenando, vamos fazer do nosso jeito, Do nosso jeito a gente acha que é melhor. Do meu jeito, irmãos, eu fui parar em um bocado de lugar que eu não queria parar. Tu também, Tu também foi parar em lugar que eu não queria parar. Poxa, brincadeira, Eu fiz até a ocorrência de uma fui parar na delegacia para fazer uma ocorrência. É uma coisa assim interessante, Tu ir para um lugar que tu não queria ir, mas tu foi, por quê? Porque tu procurou aquilo. Quando a gente fala assim, você está aí porque você quis estar. Você nem queria, mas você queria. Porque, irmãos, já ouviu falar que alguma coisa é igual ao pirulito, Começa no doce e termina no palito? Então, as nossas atitudes, os nossos rumos, as nossas direções parecem ser bons aos nossos olhos, mas o final é de morte. Poxa, eu estou bebendo, estou me alegrando, daqui a pouco eu acordo na cadeia. O que é isso? Como é que eu vim parar aqui? Aí não, tu veio aqui por causa disso. É mesmo? Por causa disso. Você foi a atração na ponta da praia aquele dia. Várias viaturas correndo atrás de você pilotando uma perua, todo mundo fazendo aquela festa para a perua encapotar contigo dentro. Mas só que eu quero dizer, mesmo estando fora dos caminhos do Senhor, o Senhor nos guardou, nos livrou e hoje Ele nos trouxe aqui para estarmos na presença dEle. Por isso que eu quero, irmãos, estar buscando Deus todos os dias. Não importa o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Eu vou para a igreja assim, domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vou mesmo, porque é onde a minha alma deseja, anseia estar. As demais coisas, a Bíblia diz que Ele vai acrescentar. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar. E no contexto dessa palavra, está escrito que Ele vai dar alimento, vestimento, até casa Ele vai nos dar. Irmãos? Porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Quem trabalha com vontade. Sabe? Quando eu trabalhava, irmãos, eu fazia tudo o que a patroa não pedia para fazer. Eu não era aquele servo que só fazia o que a patroa pedia para fazer. Eu olhava, eu via a lâmpada queimada, eu ia lá, arrumava uma lâmpada, colocava. Eu vi o armário quebrado, eu ia lá, arrumava. O jardim, eu nunca fui jardineiro, nunca aprendi a podar, mas eu arrumava o jardim dela. Ela falou, nossa, isso aí é trabalho de jardineiro. Eu falei, não, isso aí foi eu que fiz, eu não sou jardineiro, mas eu fazia, porque a gente tem que mostrar que nós somos de Cristo. Certa vez, a patroa fez uma reforma no salão dela, e nós mudamos para outro salão.
E era interessante que o pessoal que estava fazendo a reforma no outro salão da casa dela, era o mestre lá, o engenheiro lá, era crente. Então ele chamava o crente para trabalhar com ele. Então todo mundo era crente. E aí quando a gente foi para o outro salão, né, era um restaurante chinês. Então o China, ele tira tudo, né? Tudo que ele põe, ele tira. Que é dele. Ele só fez a decoração, vai aparecer um pedaço da China ali, né? E ele tira tudo. Então ficou uma bagunça. Mas ela trouxe um santo, sabe? Deste tamanho assim. E ela pediu para todo mundo colocar o santo. Todo mundo era crente, ninguém quis pegar o santo e colocar o santo pendurado na parede. Aí ela pegou e me chamou: Marcos, vem cá, que eu sei que você vai fazer o que eu vou te pedir. Aí eu falei para ela: depende, né? Se não for nada contra a Bíblia, eu até faço. Ela falou assim: não, é para você pendurar o santo ali na parede. Todo mundo aí é crente, então todo mundo com medo de pegar o santo. Não, pode deixar que eu penduro lá. Peguei o prego, tem essas coisas aqui, essa viga, né? Aí eu botei, só que do lado de cá, né? Botei do lado de cá. Aí falei, chamei ela. Aí, dona, tá pendurado lá o santo lá. Ela vem e fala: pô, Marco, tu colocou o santo virado para cá? O santo tinha que ficar virado para a porta. Eu falei: não, senhora, eu sou o segurança do salão. Eu ponho o santo para tomar conta da porta do salão. A senhora me manda embora e aí eu fico desempregado. E aí os clientes, ninguém se aguentou, né? Porque realmente ela queria colocar o santo virado para a porta, para o santo tomar conta da porta. Se ele tomar conta da porta, eu perco meu emprego, eu sou de segurança do salão, né? E eu sempre falei para ela: dona, eu trabalho para a senhora como eu trabalhasse para o Senhor, porque a Bíblia diz isso, que eu tenho que trabalhar para o meu patrão como se ele fosse o Senhor, mesmo ele sendo incrédulo no espírito. Irmão, e nós ganhamos ela para Jesus, né? Que isso é muito importante. A gente não, o crente, não, nós somos o cristão, o crente, nós somos firmados em Jesus Cristo, nós aprendemos, nós entendemos a palavra de Deus, né? Não somos levados por vento de doutrina, nem por movimento, né? Nem por palavras longiosas, eu não sei nem falar direito, né? Que tem pessoas: nossa, olha, poxa, não, irmão, isso não agrada a nós, isso não, sabe, não mexe no emocional. Nós temos Cristo, né? Cristo é a rocha. Eu quero falar um pouco de João capítulo 7. Você sabia? Esse aqui, pastor? Todo mundo só fala de Tomé, que foi Tomé incrédulo, né? Tomé foi incrédulo, mas não foi só Tomé que foi incrédulo, não. Todos eles foram incrédulos. O capítulo 7 de João vai falar da incredulidade dos irmãos de Jesus. Ou seja, não só foi Tomé que foi incrédulo, os irmãos de Jesus foram incrédulos, né? E aí eu vou ler um pouquinho, irmãos, mas eu quero pegar do versículo 10, tá? E aí Deus vai direcionar aqui. Olha só, o versículo 10 vai dizer assim: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Tu nos concedeu o dia e a tarde, estivemos aqui mais cedo te louvando, te adorando, fazendo notórias tuas maravilhas aqui neste lugar, e continua, Deus, operando em nossos corações. Nós precisamos de ti, nós queremos mais de ti. Muitos não querem a ti, mas nós queremos, porque sabemos que na tua palavra diz que sem mim nada podeis. Nós não somos autossuficientes, nós não confiamos na força dos nossos braços, nem na nossa inteligência, a qual para ti, inteligência humana não é nada. Nós queremos a ti, nós fazemos menção do teu nome, por isso que nós viemos para te adorar, prestar um culto racional a ti. Toma nas tuas mãos cada um dos meus irmãos que aqui estão, os que não vieram também, e se tiver alguém a caminho, traga em segurança para a glória do teu nome. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, me ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra, que seja o teu Espírito falando nos meus lábios, Senhor. Te pedimos graça e sabedoria em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, Jesus andava ali pela Galileia, como está escrito aqui no capítulo 7,
e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Versículo 3 vai dizer: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O versículo 5 vai dizer, e aí o 6 vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Aí o 10 vai dizer que depois que Jesus, que os irmãos dele foram, ele foi também. Irmãos, os irmãos dele queriam que Jesus manifestasse, o poder dele, para que todo mundo visse, mas ainda não era a época, não era o tempo de Jesus, Muitas pessoas querem se manifestar a outras pessoas, dizer que eu faço, que eu posso. Era essa a ideia dos irmãos de Jesus Cristo. Não, se tu é bom mesmo, vai lá e mostra para todo mundo. Como é que tu vai ficar em oculto? Irmãos, tem coisas que a mão direita faz que a esquerda não precisa saber. Nós não precisamos estar fazendo algo para as pessoas verem, Eu lembro que tinha um irmão aqui no Santa Rosa. Ele era terrível, terrível, e ele se converteu. E aí um pastor daqui estava dentro de um táxi e parou num semáforo, e aquele irmão vinha vindo, e o motorista do táxi falou assim: eu só acredito que Deus existe porque converteu a vida desse camarada aí. Esse camarada aí deve ter me assaltado umas 3, 4 vezes, mas hoje eu vejo ele andando na presença de Deus. Por isso que eu acredito que Deus... Quer dizer, outras pessoas vão testificar da obra de Deus na tua vida, Nós não precisamos ficar soltando foguete, falando. Deixa que Deus trabalha, Deus é que vai fazer tudo, irmãos, por nós. O meu pastor, ele é um empresário. Eu estava falando com o pastor Valdemir. Ele trabalha com tudo que é coisa de açougue, Ele conserta, ele já patenteou, ele fez um painel, as máquinas eram americanas, E ele pegou, fez um painel. Toda vez que quebrava uma máquina americana, ficava 1, 2 semanas para vir a peça, até mais. Então o que ele fez? Ele fez um painel para aquelas máquinas, que ele atendia uma rede de mercado em São Paulo, e todas as redes lá, os mercados eram daquela máquina. E chega uma época que tudo dá problema, de ficar digitando, e ele fez um painel, patenteou, sabe, coisa de engenheiro, e começou a colocar nas máquinas, e começou a dar certo. Então, irmãos, ele é um gênio, sabe, vamos dizer assim, E aí, ele tinha um amigo dele trabalhava com ele. Esse amigo dele era engenheiro, só que ele não trabalhava como engenheiro junto com o meu pastor, era ajudante do meu pastor, porque o pastor não tinha condições de pagar um engenheiro, mas ele trabalhava ali, porque estava desempregado, precisava de trabalho. Só que abriu uma vaga de engenheiro nessa rede de mercado, e o meu patrão falou para ele: vai abrir a vaga lá, eu vou te indicar, você vai lá e conversa com o pessoal, fala que eu te indiquei, que eles já vão estar sabendo lá. E o camarada foi lá, conseguiu a vaga, e começou a trabalhar 1 mês, 2 meses. Quando estava entrando o 3º mês, ele fez uma movimentação para que o mercado viesse reduzir o gasto. E a primeira coisa que ele fez era tirar o meu pastor da jogada. Ele tirava o meu pastor, a rede teria menos gasto, e ele entrava com a mão de obra nas máquinas. Aí ele levou essa ideia para a rede de mercado,
E aí os camaradas dos diretores do mercado fizeram uma reunião e falaram assim: bom, ainda não terminou o prazo, né, os 90 dias, né? Nós vamos mandar ele embora. Porque se ele quer tirar o amigo dele, que colocou ele aqui, né, nesse trabalho, logo ele está querendo ser diretor da empresa e tirando um de nós. E aí mandaram o cara embora, sabe? E o meu pastor, ele só ficou sabendo disso 1 ano e meio, 2 anos depois. Ou seja, Deus, Ele cuida daqueles que são fiel a Ele, daqueles que não dobram o seu joelho a Baal, aqueles que não quer mídia, não quer pódio, não quer ficar em evidência. Deus, Ele trabalha, irmão, na vida daqueles que buscam o reino dEle e a sua justiça, né? Se a pessoa ele fosse brigar por causa disso, não, deixa que Deus cuida, a tua causa, Deus cuida, né? Deus, ele está ali, irmão. Sabe, eu vejo muita gente preocupada com o diabo. O diabo fez isso. Deixa o diabo não é problema meu, nem teu, o diabo é problema de Deus. Nós temos que olhar para Jesus. Hebreus 12, versículo 2, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós temos que fazer, a obra de Deus. E Jesus estava aqui, irmãos, fazendo a obra de Deus. Ele sabia o tempo de fazer as coisas, né? O tempo determinado. Por quê? Porque ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando a Deus, irmãos. Ele era homem que nem eu e você. Louvado seja Deus. E aí, quando os irmãos dele já tinham subido à festa, aí então subiu ele, não manifestamente, ou seja, não visivelmente, pelos cantinhos, né? Disfarçado, desbaratinado, sem que ninguém percebesse. Louvado seja Deus. Olha só, irmão, nem os irmãos de Jesus, né, criam nele, que ele era o Messias. Eles conviveram por anos com o Filho de Deus e viram seus testemunhos de humildade, mansidão, fidelidade ao Pai. Entretanto, mantinham o coração endurecido. Da mesma forma, muitas pessoas têm inúmeras oportunidades de conversão todos os dias, né? Contudo, preferem viver na incredulidade. O sofrimento que o Salvador passou no seu próprio lar nos faz entender que a fé em sua palavra sempre vai incomodar os incrédulos, a começar pela nossa própria casa, tá? No entanto, assim como os parentes do Salvador, posteriormente o reconheceram, né? Nossa família, pela fé, em breve vai passar a servir ao Senhor, né? É complicado, é difícil, eles ficam olhando. Sabe o que me falaram? Marcos, quem se converteu foi você, não foi teus filhos, não foi tua esposa, não foi você que se converteu. Então, o seu comportamento tem que ser de cristão, né? Agora eles não estão no caminho do Senhor, eles vão se comportar da forma que eles são, né? Nós temos que advertir. Eu advirto meus filhos, hoje não, porque agora está todo mundo crescido, cada um tem seu lugar, mas quando está debaixo do meu teto, eu advertia mesmo. O mundo nos odeia, como nós lemos no 7, né? O Senhor Jesus e consequentemente aqueles que são dele, né? Louvado seja Deus. Quanto mais fiel uma pessoa for, mais desprezada e perseguida, né, por Deus, né, que ela é amada de Deus, né, ela vai ser, irmão, vai ser perseguido. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você amar a Deus. No entanto, aqueles que vivem no pecado não atraem esse ódio, né, do mundo, pois vivem no mesmo estado de rebelião que o diabo, ou seja, perseguidor dos fiéis. Quem está no mundo, não é perseguido, mas quem está em Cristo vai ser sempre perseguido. E aí vem o tempo de Deus no versículo 10. Toda a vida do Senhor Jesus seguia o calendário e a agenda de Deus, isto é, ele subiu à festa no tempo determinado pelo Pai. Sabemos que a natureza humana é impaciente e precipitada, né? Nós falávamos isso agora há pouco aqui, da ansiedade de fazer as coisas, o ser humano que ele quer, e aí ele acaba passando mal, se antecipar. É amanhã você vai e faz, não fica ansioso para fazer amanhã, querer fazer hoje, não vê a hora do amanhã chegar. Não, espera
espera com paciência no Senhor, que tudo vai dar certo, ou seja, já deu certo. Mas quem anda em espírito tem discernimento e prudência para entender que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus, né? Nosso tempo é o Cronos, que é cronometrado, e o de Deus é o Kairos, que é do céu. Louvado seja Deus. O verso 15, irmãos, do capítulo 7 do livro de João vai dizer assim: os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? A gente falava também sobre isso, hoje a gente conversou bastante, né? A gente aprende, irmãos, quando lê a Bíblia. Quando lê a Bíblia, a gente aprende. A sabedoria divina é extraordinariamente superior à sabedoria humana, né? Os judeus sabiam que o Senhor Jesus não havia estudado em nenhuma famosa escola rabínica, nem se aproximado de nenhum mestre conhecido. Por isso, se questionavam se ele não passava de um simples galileu. Como poderia ter tanto entendimento nas Escrituras? Como é que nós temos entendimento nas Escrituras? Lendo as Escrituras. Se eu não leio as Escrituras, irmão, eu sou levado por vento de doutrina. Isso é muito fácil, sabe? De ser levado para quem não está estruturado, para quem não lê a Bíblia. Porque quando alguém, um dia, nem vou falar quem é a pessoa chegou para mim e falou assim: tu sabia que do pó nós voltamos? E do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar? Eu falei: sabia. Então, com Lúcifer vai ser a mesma coisa. Eu falei: não, negativo. Quem vai voltar para o pó sou eu, quem vai voltar para o pó é você. Lúcifer não. Lúcifer é um anjo caído, ele é espírito, ele não veio do pó, ele já está condenado. Aí a pessoa ficou me olhando, ficou até brava, sabe? Ela me contou uma verdade para me lançar 1000 mentiras. E se eu não leio a Bíblia? Eu ia falar: é mesmo. Mas tem que ler a Bíblia, irmãos. Tem que ler a Bíblia para saber. Sabe, irmãos, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: está vendo a minha mão? Ele já veio irado porque ele só via eu lendo a Bíblia. Está vendo a minha mão? Estou vendo. Está vendo meus dedos? Todos os meus dedos apontam para o meu pulso, não é? E realmente é, não é? Os dedos não apontam para o pulso, ó, tudo para o pulso. Aí ele falou assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: eita Jesus, e agora? Aí Jesus me deu um estalo. Eu falei: realmente, todos os caminhos vão levar a Deus no dia do julgamento do trono branco. Aquele homem saiu, irmãos, e nunca mais ele falou comigo, sabe? Só existe um caminho, Jesus Cristo. Nós cantamos agora: reina em mim, ele me tirou das trevas, não maltrate esse homem é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Os outros caminhos vai levar para Deus no dia do grande julgamento do trono branco, sabe, irmãos? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Eles, os judeus, irmãos, eles estavam esperando o Messias, mas só porque o Messias veio de lá de Belém, por causa que ele era filho do carpinteiro, eles não creram, irmãos. Sabe por que ele entrou no jumentinho? Eles queriam um homem montado num cavalo branco, com armadura, empunhando espada, para ser liberto de Roma. E aí, irmão, ser liberto de Roma e depois morrer e ir para o inferno? Tem que ser liberto do pecado, das coisas carnais, né? Das coisas que nos atrapalham a servir a Cristo. Louvado seja Deus. O verso 17 vai dizer assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, isso é Jesus falando, né? Pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Né? Então, olha só, eu acho muito legal esse versículo 17. Se alguém quiser,
Se alguém quiser, não é imposto, tem que fazer. Se alguém quiser buscar a Deus, irmãos, é voluntariedade. É se você não quer, não quer, irmãos. Quando você não quer, nem Deus pode fazer. Você querer, se você não quer, né? Então você não pode fazer. Se alguém quiser, a vontade de Deus será sempre revelada a quem honestamente deseja lhe obedecer. Quem deseja obedecer, Deus revela. Quem não deseja, irmãos, Deus também não está nem aí, viu? Está nem aí. Aquele homem rico, né, o jovem rico, foi lá perguntar para ele, falou: você sabidão, Senhor, eu observo a tua lei desde pequeno, eu sei tudo, sabe, amar o pai, eu sei tudo, Senhor, então vende tudo que tu tem e segue. Não se ouviu mais falar desse jovem. Jesus também não foi atrás, né? A ovelha perdida, o pastor saiu atrás, né? A dracma, a mulher varreu a casa procurando, mas o filho pródigo, o pai não saiu não, o pai ficou lá esperando. Sim ou não? Se você irmãos, é quem quer, irmãos, é quem quiser. Quer fazer a vontade de Deus, quer obedecer, Ele vai se revelar a você. Essa aqui é a realidade. Aqueles que com sinceridade estão dispostos a se sacrificar, submetendo seus sentimentos e pensamentos ao crivo das Escrituras, receberão de Deus força para tal. Você quer? Deus vai te ajudar. Um dia eu falei: Senhor, tira tudo que me atrapalha de servir. Eu vou te servir. Ele tirou, irmão. Eu queria e continuo querendo. O 18 que vai falar de buscar a sua própria glória, né? Quem fala de si mesmo. O conhecimento do religioso sobre as Escrituras era teórico e proveniente de homens, não de Deus. Com isso, eles usavam o que sabiam com fins vaidosos e também com interesse de se promover diante das pessoas. Sou apóstolo, irmão, eu sou bispo, eu sou ninguém, irmãos. Reina em mim, Jesus, pois eu não sou nada sem a tua presença, irmão. Não somos nada, irmãos. O Altíssimo não se impressiona com conhecimentos e performances eruditas, não tem prazer na fé, mas tem prazer na fé genuína e na pureza das intenções. Para que eu quero ser apóstolo, pai? Não, nós viemos aqui para servir. Aleluia. Nós viemos para servir o nosso Deus. Aí quando o versículo 19, porque isso é conversa de hipócrita, quando o versículo 19 fala: por que procurais me matar-me? Porque ele fala assim: Moisés não deu a lei? Deu. Vocês não observam a lei, vocês procuram me matar. Aí foram falar que ele tem demônio. No 20, a multidão respondeu e disse: tem demônio. Por quê, irmãos? Eles não queriam aceitar a verdade. A verdade bíblica, ela confronta o ser humano, e ele não quer abandonar o erro, ele quer viver do jeito que ele quer viver. Aí fala assim: não, tem demônio. O que ele tem, ele fala que a outra pessoa tem. É ele que tem, mas ele fala que é outra pessoa. Porque quem não aceita a palavra de Deus, quando é confrontado, não está puro. Senhor, tu não vai lavar meus pés. Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não está comigo. Então, Senhor, então me lava o corpo. Não, o corpo inteiro não, vou lavar os pés, porque por causa da minha palavra tu já estás limpo. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica. Mas quando a pessoa não quer receber, aí eles têm demônio. Aí fala que é você, fala que é eu. Sabe, é complicado, irmãos, o ser humano. A má consciência daquelas pessoas estava exposta diante do Senhor Jesus. Por isso elas o atacavam. Suas trevas interiores, ao serem confrontadas com a luz da palavra dita com autoridade, revelavam suas mentiras. Ao acusarem o Messias de endemoniado, cometeram o pecado de atribuir ao diabo todas as obras que foram feitas pelo Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo.
As pessoas acusam nós de fazermos a obra de Deus que vem do Espírito Santo dizendo que nós estamos endemoniados. É complicado, irmão, um ser humano que não aceita a verdade. A verdade dói, mas liberta. Isso que é importante, ser liberto, mas eles não querem, irmãos, eles preferem as trevas do que a luz. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus, essa palavra é maravilhosa. E aí, no versículo 37, do livro de João, capítulo 7, vai dizer assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Né? Louvado seja Deus. Jesus já tinha ali clamado no templo, né? Nos versículos anteriores, né? No 28 vai falar que ele clamava, pois Jesus no templo ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vos não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Aí no 37, irmãos, ele chama para vir a ele. Quem tem sede de Deus, vem e bebe, irmãos, da água que é da fonte. Da água que é da fonte. Vem a mim, cumprindo o cronograma do Altíssimo no último dia, e mais importante da festa, o Senhor Jesus se levantou no meio da multidão e fez o mais excelente convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele usou este exemplo para ilustrar que, assim como a sede natural é angustiante, né? Viver em sequidão espiritual é pior ainda, né? Você vê as pessoas secas espiritualmente, as atrocidades que elas fazem, né? Esses dias eu vi a notícia no jornal que o fisiculturista agrediu a namorada que é médica. Não sei se vocês viram essa reportagem. E ele fugiu de São Paulo para cá, para Santos, né? Ele agrediu ela, irmãos, que quebrou até o punho, o pulso, a mão, sabe? Fugiu para cá e graças a Deus ele foi preso. Isso é o homem que não tem Deus, é secura espiritual. Ele age da vontade da carne própria, a vontade dele mesmo. Mas, infelizmente, o convite de ir até o Senhor para ter a alma saciada não é aceito por todos, pois a maioria das pessoas não tem esse desejo. Isso é muito triste. As pessoas não têm o desejo de buscar a Deus e não se preocupa com a eternidade. Aqueles, porém, que além de terem consciência dos seus pecados, anseiam por perdão e têm sede da salvação, serão saciados ao beberem, né, pela fé da fonte do Senhor Jesus. E aí o que acontece? Vai fluir rios de águas vivas, né? Na festa do tabernáculo celebrava os 40 anos de peregrinação da nação de Israel no deserto, onde jamais deixou de ser sustentada e protegida por Deus. Para relembrar esse período, durante os dias da festa, o povo, irmãos, habitava em tendas, né? Fazia rituais, como tirar água do tanque de Silió para as ofertas de libação. Além disso, o sacerdote se encarregava de encher, né, os jarros de ouro com água do tanque. Em seguida, ele era acompanhado por uma multidão festiva até chegar ao templo, onde derramava água sobre a base do altar. E essa água representava a água da rocha no deserto e também as fontes de salvação que seriam oferecidas pelo Messias. Aproveitando aquela festa, o Senhor Jesus chamou que todos os que crerem em sua palavra fluirão rios de águas vivas do seu interior, ou seja, terão vida plena em Cristo. Mas para isso é necessário crer de acordo com o que está escrito nas Escrituras e não segundo as próprias opiniões. Embora o povo, nas dependências do templo, não compreendesse, o próprio Messias
fluía rio de salvação na presença de todos. Irmãos, quando a gente conhece a verdade, ela liberta, a gente tem sede dessa água. Eu falo para vocês, eu não fico um dia sem ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, todos. Por quê? Eu almoço, eu janto, eu tomo café da manhã, alimento o meu físico e a minha alma e o meu espírito tem que ser alimentado pela palavra de Deus, é isso que alimenta. Então eu não só tenho que ler quando eu venho para a igreja, eu tenho que ler em casa, irmãos. Eu não tenho que deixar ela aberta lá no Salmo 23, 191, 91. Não, irmão, eu tenho que ler. Quando eu leio, eu sacio a minha sede de Deus, sabe? Porque é o que sempre ficou faltando em nós. Esse vazio era de Cristo. Hoje nós sabemos que para preencher é lendo a palavra de Deus. Jesus fez esse convite e muitos não aceitaram e muitos ainda não aceitam. Por quê? Porque as coisas do mundo ainda são aquilo que atrai as pessoas, sabe, irmãos? O que tem que atrair é que nem eu falo, as pessoas que entram e saem na igreja, elas não tiveram um encontro com Cristo, elas não tiveram uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o mundo ainda os atrai. Quando tem um encontro com Cristo, irmãos, o mundo já não atrai ele em nada, porque ele sabe, irmãos, eu sempre falo, só muda os personagens, o filme é o mesmo. Eu não sei se eu falei para vocês do meu neto, né? O meu neto, ele aprontou e eu chamei ele, conversei com ele, orei, peguei a Bíblia, dei para ele ler, mostrei Efésios capítulo 2, conversei com ele e tal, e falei assim para ele assim: tu está vendo essa conversa que eu estou tendo contigo? Eu tive com o teu pai, só que teu pai não ouviu essa conversa. Tu sabe o que está acontecendo com teu pai? Teu pai está assim, sim ou não? Ele disse, sim, senhor. É porque ele não ouviu, não deu crédito a essa conversa. Se você não dá crédito a essa conversa, você vai terminar igualzinho o seu pai, por não ouvir o que a gente está falando. Estamos falando a verdade. Verdade dói, mas liberta. Essa situação do teu pai é porque ele não ouviu essa conversa, que você vem estar ouvindo essa conversa. Eu espero que Deus toque no coração dele, espero que Deus toque no coração de muitas pessoas que ouvem essa palavra. Para quê? Para que vá bem. Josué, não se aparta dessa palavra, sabe, para tu ir bem, para se dar bem, se apega a ela, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para Jesus, para essa palavra, é o que vai nos levar para a Canaã celestial. Amém, irmãos? Existe tudo um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo de cantar chegou. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Chama o pastor Valdemir. Glórias a Deus, né? Aleluia. Palavra abençoada, né, irmãos? Aleluias. Irmão, nós temos que crer em Deus, nós temos que buscar cada dia mais as faces do Senhor, né? Pois nós estamos vendo aí fora como é que estão as coisas. Se nós não se apegar a Deus, aquele que pode nos salvar e nos libertar, a quem nós vamos procurar? Aleluia. Porque o mundo, a palavra já diz que o mundo aí fora já é do maligno. Nós vamos permanecer fazendo a vontade do inimigo? Não. Deus não olhou lá de cima para nós e falou assim: não, esse daí é meu. E nos tirou das garras de Satanás e nos trouxe para a sua presença, para que nós fôssemos libertos, irmão, mas libertos mesmo. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, mas não estão libertos, ainda estão vivendo as coisas do mundo aí fora, né? Então, que nós vamos deixar as coisas do mundo aí fora e vamos viver as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são duradouras, aleluia. E a do mundo aí não, a do mundo é passageira, irmão, é ilusão. Eu vivia nessa ilusão, mas depois que eu vim para Cristo, eu vi que verdadeiramente a vida de estar na presença de Deus é bem melhor do que estar na do mundo. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos aí fora. Aleluia, né? Então nós vamos ficar com essa palavra maravilhosa, aleluia, nos nossos corações, né? E que nós temos que crer a cada dia que Deus é conosco, né? Glórias a Deus. Eu vou estar chamando a irmã Tina para estar orando aqui, glórias a Deus. Não, Tina aqui, Tina Castro.
Glória a Deus. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, sabendo que precisamos